Vamos falar sobre a dashboard de vendas e alguns relatórios também que são interessantes? Vamos lá. Aqui a gente tem em vendas dashboard, a gente tem uma dashboard geral. Ela é fixa, né? Eu consigo alterar apenas o período selecionado, mas as informações aqui eu não consigo colocar para exibir mais coisa ou menos. Mas eu tenho algumas informações que são bem interessantes para o meu negócio. Por exemplo, o total faturado nesse período, aqui no caso, por padrão, fica o ano, né, inteiro que você tá, com todos os meses de faturamento. Então, é uma tela onde você cai e já consegue ver algumas informações mais gerais, por exemplo, o total e o faturamento por mês para ir acompanhando, né? O lead time médio no período, então você consegue ver também o lead time por mês aqui. O que seria esse lead time? Ele é entre o tempo de colocação do pedido e finalização dele. Então, eu consigo ver que, por exemplo, eu estou numa média de 3,24. Às vezes você vai ver que se alguns meses estão muito altos, alguns estão muito baixos, seria um indicativo para você verificar, né? Por que está demorando a faturar em alguns meses, mais ou menos. Faturamento por estado, aqui esse mapinha o pessoal gosta bastante, porque ele vai ficando colorido à medida que a gente vai vendendo para cada estado. Então, você consegue ver, por exemplo, o estado que você mais vende e os que menos vendem. O que mais vende vai ficando mais escuro, o resto fica um pouquinho mais claro. Já aqui eu já tenho de cara os itens mais vendidos, consigo saber, né? Como se fosse uma curva ABC. Tem a curva ABC também, depois vou mostrar no relatório, mas aqui eu consigo ter uma prévia de quais são. Vendas por cliente, então o meu principal cliente eu consigo ver, e as vendas por vendedor, quem que é meu principal vendedor. Além disso, a gente tem o relatório de pedidos e o relatório de itens vendidos. Qual que é a diferença entre eles? O relatório de pedidos, ele foca mais no todo do pedido, né? Então eu consigo ver, por exemplo, valor faturado, eu consigo mandar exibir os itens também, mas eu consigo ver mais agrupado dentro de um pedido, né? Então, eu tenho uma série aqui de informações que eu consigo colocar para exibir ou para segmentar. Tem a curva ABC de clientes aqui automática, né? Algumas informações bem interessantes. Clientes ativos ou inativos, eu marco e consigo ver, né? Por exemplo, pelo período de corte, que eu considero como ativos ou inativos, né? E do itens vendidos, eu tenho curva ABC dos itens, vai aparecer neste relatório aqui. E aí consigo fazer alguns filtros também por data de venda, data de faturamento. Esse, ele não vai exibir os pedidos, né? Valor de pedido, vai exibir quantidade vendida do item e tudo mais. Então, é bem interessante, você consegue gerar. E tem também os relatórios populares aqui, com alguns relatórios que o pessoal mais tira. A gente deixou aqui para facilitar. Uma coisa interessante para vocês saberem é que essas três primeiras opções aqui de data, né, todo relatório que tiver essas datas já fixas, eu consigo mandar, gerar e salvar esse relatório. Vamos supor, Renata, é muito importante para mim esse relatório de itens vendidos no mês. Eu gosto de tirar um relatório que eu sempre vou estar tirando, né, todo mês. Então, o que eu posso fazer? Eu deixo ele certinho, padronizado da forma que eu quero. Por exemplo, eu só quero tipo venda mesmo, eu só quero de vendas faturadas, eu quero puxar, por exemplo, não pela data da venda, mas pela data de faturamento. E eu quero que exiba a curva ABC. Vou mandar buscar, vai ficar aqui, tá vendo? E aí eu consigo clicar aqui em salvar, dou um nome para esse relatório. Por exemplo, algo que facilite eu entender, que é esse relatório que eu vou buscar, e ele vai ficar aqui em meus relatórios. O que significa isso? Toda vez que eu entrar nesse relatório, ele vai estar recalculado para a data que eu estou olhando. Então, como eu coloquei esse mês, se eu entrar, por exemplo, no mês que vem,
ele vai estar a curva ABC em relação ao mês que vem de faturamento. Então é interessante porque você deixa salvo e aí você consegue em qualquer um. Se você quiser também, tem um relatório que ele não entra em nenhuma dessas configurações aqui, é uma data fixa que eu quero deixar salvo. Você pode também clicar aqui no personalizado e salvar, só que aí vai ser um relatório estático, né? Toda vez que você entrar, ele vai estar com a mesma data lá.